como vai você? Tudo bem? Estamos juntos em mais um programa Viver Bem Unimed Campos. Na série Cuidados com Sua Postura, nós vamos abordar o uso do telefone celular. Dependendo de como você atende ou faz as ligações, pode ser que você esteja prejudicando a sua coluna. Com a população vivendo mais, os cuidados com a saúde devem ser ainda maiores. Vamos abordar esse tema na nossa sala de entrevistas. A receita da semana é de bolo de banana, uma verdadeira delícia. O Viver Bem Unimed Campos começa agora. No terceiro episódio da nova série sobre posturas corretas, esta semana o tema é cuidados com a postura ao fazer e receber ligações. Como você anda atendendo as chamadas no trabalho? Está prendendo o telefone, forçando o pescoço contra o ombro? Cuidado, você pode estar prejudicando sua coluna. Confira com o nosso fisioterapeuta Fred Magalhães. Olá, Júlio. Nesse terceiro encontro eu vou falar para vocês sobre dicas de postura na utilização do celular. Hoje em dia, todos nós temos celular, né? Ela é uma ferramenta importantíssima para a gente se comunicar. Então, como se enviar uma mensagem, como se atender, como ligar para alguém. É muito importante a gente prestar atenção nessas posturas também. Opa, meu celular está tocando. Alô? Não, infelizmente eu não posso falar agora. Ligo mais tarde. E você? Como você está atendendo o seu celular? Vamos ver agora algumas dicas para que você minimize as suas dores na cervical, nos ombros e até nos punhos. Vamos lá? Então, pessoal, nós vamos falar agora sobre as dicas de postura na utilização do celular, né? Então, muita gente fica na posição de celular com a cervical muito baixa. Não é o ideal, a cervical tem que ficar mais alinhada com a orelha com os seus ombros, entendeu? E os cotovelos também não podem ficar muito elevados, os cotovelos devem ficar próximo ao corpo, até porque muito elevados as pessoas não vão aguentar. Então é importante que você coloque os seus ombros próximos do seu corpo, tá? A cabeça, a orelha na direção dos seus ombros, tá? Nunca nessa posição, porque há uma sobrecarga muito grande na cervical. Nós vamos falar agora também sobre as posições que normalmente a gente fica, e aí você vai se identificar e ver em que posição você vai ficar e você se identifica em que momento você está. E aí eu vou contar para vocês algumas fases da nossa angulação e o peso que ela fica na sua cabeça, tá certo? Então, temos numa primeira fase, que é 0 grau, que a gente tem 4,7 quilos da cabeça, né, em cima do nosso corpo. É justamente a direção da orelha com os ombros. Numa segunda fase, nós temos que 15 graus de angulação da cervical. E isso causa mais ou menos aí uns 12 quilos de peso em cima da nossa cervical. Tá? Numa terceira fase, nós temos 30 graus de angulação e isso acaba acontecendo o quê? Aumentando mais o peso da cabeça sobre a cervical. Isso vai para 18 quilos. Olha só como vai gradativamente pesando cada vez mais e sobrecarregando sua cervical. E numa quarta fase, nós temos 45 graus de angulação, que aí você abaixa bem mais a sua cabeça, e aí nós temos 22 quilos de peso em cima da sua cervical. E numa última fase, e essa que é assim a pior, e eu vejo muita gente fazendo isso, que é onde você inclina a sua cabeça e ainda você causa uma curvatura no seu tórax ainda, você aumenta a sua cifose e aí você abaixa a sua cervical. Então você está se condenando a hérnia de disco nessa posição. E aí você aumenta o peso muito mais. Então nós temos 60 graus aqui de angulação e 27 quilos de carga em cima da cervical. Então, suscetíveis a hérnia de disco, as contraturas musculares e realmente isso piora cada vez mais as suas dores. Certo? Então vamos evitar a postura, vou repetir, a postura correta é a postura de 0 grau, a referência é suas orelhas na direção dos seus ombros, não precisa ficar com o cotovelo
longe do seu corpo, até porque você vai causar uma sobrecarga nos seus ombros. Então nós vamos flexionar os cotovelos próximo ao corpo para se utilizar o celular. E aí você pode enviar mensagem, atender o celular na mesma posição, não atenda o celular nem para baixo, tá? Nem muito para baixo. Enviar mensagens também, nem muito para baixo. Okay? Então, vai aí as dicas da utilização do celular, tá? Você preste atenção na sua utilização, porque a longo prazo isso pode ocasionar muitas lesões futuras, ok? Então, tá aí as dicas desse terceiro encontro, tá? E até o próximo encontro. A longevidade do brasileiro aumentou. Mas o que adianta viver mais e não ter qualidade de vida, não ter saúde? Esse é o tema que nós vamos abordar no programa de hoje, na nossa sala de entrevistas. Para tal, estamos recebendo aqui o Dr. Evaldo Creton, geriatra, e também o Dr. Paulo Irano, nosso consultor de saúde, que está sempre aqui conosco. Dr. Paulo, nós temos aí mais um assunto extremamente importante. A população envelhecendo, mas não pode deixar de lado a qualidade de vida. Esse é o grande objetivo deste nosso programa, é o viver bem. E para isso a gente traz hoje aqui um assunto de extrema importância para todos nós, principalmente para as famílias que têm já no seu seio familiar pessoas mais idosas. E isso faz parte do seio familiar. Então, neste mês, no dia 1º de outubro, foi comemorado o Dia Internacional do Idoso. Tal a importância que tem hoje o idoso no contexto do mundo como um todo. Não podemos nunca esquecer que a idade nos traz tranquilidade, nos traz sabedoria, nos traz equilíbrio. É este o objetivo. E para isso nós temos que ter uma boa qualidade de vida para que nós possamos atingir esta nossa maior idade, esta idade já na terceira idade, que é a melhor idade, como muitos falam, de uma forma plena, em que possamos ter autonomia para que possamos desenvolver as nossas atividades básicas do dia a dia, que possamos ter uma saúde equilibrada, que possamos usar os nossos medicamentos com autonomia também e que podemos fazer parte, possamos fazer parte, na verdade, de um grupo socialmente, vamos dizer assim, ativo. Ou seja, todas as atividades são importantes para que você possa viver bem. Não estar só com a saúde física em dia, mas também com a sua saúde social. É preciso convivência, é preciso conviver bem com a família, é preciso ter o carinho da família, dos amigos, e para isso, então, hoje nós trouxemos aqui um geriatra, que é o Dr. Evaldo Creton, que vai nos dar uma série de dicas para que a gente possa estar nessa idade e possamos viver bem, viver melhor. Então, doutor Evaldo, gostaria que o senhor traçasse aí alguns panoramas relacionados à área da geriatria, principalmente no que diz respeito ao idoso, ao cuidado com o idoso. Pois não, é um prazer estar aqui, é uma satisfação. E eu gostaria assim, de colocar a palavra-chave para o idoso, é uma palavra que o Dr. Paulo citou agora, é autonomia. Isso daí é muito importante para o idoso, a independência, a autonomia. Isso é que está diretamente relacionado à qualidade de vida, né? Ou seja, quanto mais independente o idoso, maior a sua qualidade de vida. Para se chegar a isso, o idoso tem que se alimentar bem, se nutrir bem, né? Ele tem que ter atividade física. Muitos não conseguem fazer exercício físico, né? Fazer uma caminhada 30 minutos por dia, como é preconizado. Mas se ele tiver uma atividade física, se ele tiver uma atividade de jardinagem, alguns gostam de lavar seu carro, alguns gostam de varrer a calçada, aí pega um pouco de sol. Então, todos esse conjunto de coisas vão favorecer a qualidade de vida do idoso, né? A independência dele. O que é muito triste quando nós vemos um idoso dependente. É o que mais o geriatra combate, o idoso acamado. Esse aí é o estágio que digamos assim, que traz muitas patologias atrás disso. Então a gente tem que fazer o máximo possível para evitar isso.
Normalmente, doutor Evaldo, quando a gente tem uma pessoa que acaba tendo que ficar no leito, geralmente é por uma já complicação ou o avanço da sua doença prevalente normalmente nos mais idosos, que é a hipertensão, é um acidente vascular cerebral, não é? É uma amputação pelo diabetes não controlado. E aí acho que vale a pena ressaltar a importância que tem o cuidado com as suas doenças. Quer dizer, a pessoa tem que se cuidar bem, né? E quando a gente fala nessas duas patologias de maior, talvez, prevalência na idade mais avançada, que é a hipertensão com um acidente vascular, com derrame, como também o diabetes com as suas complicações, o que fazer para que a gente possa evitar ou postergar esse momento de guardar o leito? Por exemplo, em relação ao diabetes, né, nós vemos muitos casos assim, a pessoa acha que não é diabética, eu tenho pré-diabetes. Aí toma lá vários medicamentos para diabetes e se acha que não é diabético. Aí, de maneira escondida, toma lá seu cafezinho com açúcar, né? Então, tudo isso, a manutenção elevada da glicemia, né, a glicose elevada no sangue, vai levando a vários danos no organismo. Lesa as artérias, aí vai lesar os rins, vai lesar a retina, vai lesar o coração. E o idoso, ele tem a peculiaridade que muitas vezes o idoso, mesmo ele não sendo acamado, né, ele é de pouca mobilidade. Muitos idosos ainda eles não são ativos, né, então ele não faz exercício físico, ele não pedala a bicicleta, não caminha. E o que acontece com essas pessoas? Muitas doenças são mascaradas por conta disso. Por exemplo, uma insuficiência cardíaca. Então, um idoso que, por exemplo, que não se movimenta, ao contrário do adulto, que quando vai fazer um exercício físico, vai trabalhar, sente falta de ar, sente dispneia, o médico vai chamar a atenção, identificar, esse paciente pode ter insuficiência cardíaca. O idoso não. Como ele se movimenta pouco, ele quase não sente a falta de ar. E pode lá estar com o coração, a parte mecânica do coração funcionando mal. Por outro lado, por exemplo, o idoso pode ter uma doença, um DAC, né? Uma arteriosclerose coronariana, prestes a infartar, e como ele se movimenta pouco, ele tem pouca precordialgia, que é dor no peito, diferente do adulto, né? Então ele fica, a isquemia silenciosa, que é muito perigosa. Então, às vezes, com medidas simples, por exemplo, exames até simples, como eletrocardiograma, você verifica algumas alterações que chamam a atenção, o geriatra está mais atento a isso, né? De que pode aquele idoso ter não somente uma alteração da parte elétrica do coração, mas uma alteração mecânica ou uma alteração de entupimento das artérias. Então, daí a importância de estar chamando, de ter um tempo, né, com o paciente idoso. A clínica do idoso é muito diferente da clínica do adulto, né? Então, o idoso, muitas vezes ele é rebelde, ele diz que toma medicamento, não toma. O cuidador, muitas vezes, não dá o medicamento, né? A gente vai ver, ele não dá o medicamento. O idoso, ele não faz atividade física que você recomenda, ele troca a medicação, né? Então, é uma outra abordagem, né? Então, da importância da atividade física constante, alimentação saudável. O idoso, por exemplo, está chegando o verão, né? Então, o idoso sente pouca sede, as papilas gustativas são atrofiadas, como boa parte do corpo, né? Tem alteração em boa parte do corpo, do organismo da pessoa. Então, ela não sente sede. E além de outras alterações que levam a isso. Então, o idoso tem que estar tomando água frequentemente, mesmo não tendo sede, né? Então, tem várias alterações que o idoso, peculiares ao idoso, que nós temos que ficar de olho para prevenir a doença. No idoso, então, prevenir é muito melhor que remediar. O idoso, ele está na curva da vida, né? A criança está subindo, o idoso está descendo. Então, a reserva funcional dele, do organismo se compensar diante de uma doença, de uma alteração, né, de um estresse fisiológico, um estresse de doença, de patológico também, é muito pequena. Então, qualquer coisa ele se compensa. Esse ponto é um ponto também extremamente importante, é a questão da vulnerabilidade pela idade e pela labilidade, da verdade, do paciente idoso. Como o senhor falou aí, é uma simples desidratação, é muito mais fácil o idoso se desidratar do que o adulto.
Então, e uma desidratação para ele, a repercussão é muito grave, muito severa. Quer seja na cabeça, fazendo um acidente vascular cerebral, quer seja no rim, fazendo uma paralisação do seu rim, e assim sucessivamente. O coração que de repente vai sofrer, né, com essa hipotensão. E lembrando disso, doutor Evaldo, eu gostaria de tocar alguns pontos nesse contexto geral. Essas medidas importantes que devemos sempre lembrar os idosos, né, e a família dos idosos, para que a gente possa ter mais condições de mantê-lo com uma boa qualidade de vida, até mesmo nesse sentido, quando o senhor menciona aí a desidratação rápida, é a questão do idoso não se levantar subitamente, para não ter a tonteira e acabar caindo, né? As quedas. Gostaria que o senhor falasse algumas coisas sobre isso pela sua experiência. Sim, as quedas de maneira geral, esse é um assunto que o geriatra teme, né? Porque o idoso, quando começa a cair, o que acontece com ele? Seja por vários motivos. Às vezes o idoso está com Parkinson que não foi diagnosticado. Às vezes ele está com distúrbio vestibular, né, uma tonteira, né, uma labirintite, como se diz, né, ou por um distúrbio do coração que leva a arritmia cardíaca e ele sente uma tonteira e cai. Então é muito importante investigar a causa da queda, né, mas muito importante também prevenir essa queda. Como que se previne a queda no idoso? Verificando, aí o geriatra trabalha muito próximo ao cuidador, né? O cuidador pode ser da família ou não, pode ser familiar ou não. Então, o que acontece? Verificar, o ideal seria termos uma assistência social que fosse na residência do idoso, verificar se tem piso escorregadio, se tem como ele tropeçar, se o calçado dele faz ele tropeçar, se ele tem um joanete que faz ele andar, pisar de maneira errada e faz ele cair, se tem um corrimão do quarto dele até o banheiro, né? Se tem tapete que possa escorregar, né? Se tem degraus, se o banheiro está adaptado ao idoso. Porque o que leva à queda? Ele cai uma vez, ele já fica com medo. A segunda vez, então, ele geralmente não quer andar. Aí vai para a cama. Idoso acamado é o quê? Atrofia muscular, atrofia de todo o sistema, osteoporose, só complica cada vez mais. Então, eu acho que essa dica é muito importante lembrar todos esses aspectos aqui tratados nesse cuidado com o idoso. E principalmente à noite, manter sempre uma luzinha acesa no quarto. Sim, e livre a passagem para ele, para que ele não tropece ao caminhar pela sua própria residência. E algo muito importante que eu vejo seria aquela barra de proteção no banheiro, no box do banheiro. Com né, certeza. doutor? De ver com frequência também, as quedas ao lado do Uhum. vaso, essas quedas provocadas, né, no banheiro, naquele ressalto que tem. Sim. Então, são todas medidas importantes que a família tem que estar atenta e tem que cuidar do idoso. Eu acho que esse é o grande mote. Além do cuidado técnico ali de fazer as coisas, o maior cuidado que se pode ter com o idoso dentro da nossa visão, dentro da nossa experiência de ver as famílias, de ver os idosos, é o amor da família pelo idoso, o respeito da família pelo idoso, principalmente dos mais jovens, considerando sempre aquele idoso, ele deve ser recheado, coroado, abençoado de amor da família continuamente. Com certeza. Pediu o doutor Evaldo para dar uma dica aí para os familiares, para que eles fiquem sempre atentos, não é, com relação ao idoso, e também um controle melhor desse idoso, não é, no que diz respeito à medicação e o próprio acompanhamento médico, que às vezes precisa que o cuidador, precisa que o familiar leve até o consultório médico, né, e não deixar que o idoso ele tome conta dessa questão. Não estou precisando, não estou sentindo nada. Uhum. Na minha experiência, eu vejo muito o seguinte: às vezes o idoso aparentemente é saudável, até cognitivamente, né? Ele entende bem as coisas, mas não é a mesma coisa. Então, o que acontece? Eu pergunto, é aquele idoso que vai sempre sozinho no consultório. Eu pergunto, às vezes, tomou essa medicação? E esqueci, é para continuar tomando? Aí eu vou lá ver na receita, está lá uso contínuo, ele esquece de tomar. Né? Então, a família precisa se interessar mais. E nós vemos muita coisa difícil por aí. Né? Difícil, às vezes, senta um idoso do meu lado, senta o cuidador do meu lado, que é geralmente o filho. Eu pergunto, o idoso não sabe. Eu olho para o cuidador sabe menos ainda. Então, o idoso se confunde na hora da medicação, toma remédio 2 vezes,
E um dos problemas grandes na geriatria chama-se iatrogenia, ou seja, muita medicação, polifarmácia. O idoso vai ao especialista, ao ortopedista, vai ao cardiologista, e às vezes não tem um geriatra para centralizar, né? E outra coisa é que toma remédio de menos ou a mais, porque se confunde, né? Então, é crucial isso daí. É o cuidado, mais uma vez, o cuidado amor, da né? família. Ao idoso, o respeito, né? Doutor Evaldo, muito obrigado pela participação. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. Contamos com sua participação em outras oportunidades. Doutor Paulo, até a próxima semana. A gente vai para um breve intervalo, voltando já já com uma deliciosa receita de bolo de banana. Olha, mas esse não vai pesar na consciência, eu garanto. Já já. Seu Juvenal e Dona Conceição são casados há 40 anos. E há 40 anos, todas as noites, Dona Conceição faz um grande jantar e um bolo de chocolate para sobremesa. Depois de comerem, Dona Conceição toma vinho e seu Juvenal fuma. E os dois se divertem conversando sobre o passado, o presente e o futuro. O casamento de seu Juvenal e Dona Conceição é muito saudável. Mas eles têm pressão alta e poderiam ter mais saúde em suas vidas. Quer saber a receita para o bem-estar de quem sofre com a hipertensão? Primeiro, adicione alimentos com pouca gordura saturada. Depois, evite a adição de sal, molhos e caldos prontos nas refeições. Diminua o consumo de doces, bebidas com açúcar e evite o álcool. Pratique exercícios físicos pelo menos 5 vezes por semana. Não fume. Controle o estresse. Administre seus problemas com tranquilidade. Resumindo, a receita é a disciplina. Afinal, a hipertensão pode causar problemas sérios como infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Mas bons hábitos contribuem com o bem-estar, para que a Dona Conceição e seu Juvenal mantenham a pressão em 12/8. Assim, suas vidas podem ser tão saudáveis quanto o seu casamento. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A gente já está de volta com o programa Viver Bem Unimed Campos e na nossa sala de entrevistas a gente está recebendo aqui a assistente social Luísa Fernandes. Ela vem bater um papo conosco aqui sobre cuidados paliativos e sobre o primeiro evento comemorativo dessa data que é mundial sobre cuidados paliativos. Luísa, tudo bem? Prazer tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite. A gente está realizando, né, o Hospital Unimed Campos está realizando a comemoração do Dia Mundial de Cuidados Paliativos. A gente já tem uma equipe de cuidados paliativos no hospital, que já faz o atendimento aos pacientes que estão internados lá no hospital. E qual é o objetivo do cuidado paliativo? É dar qualidade de vida àquelas pessoas que são diagnosticadas com doenças que ameacem a continuidade da vida delas. Então, por que a gente decidiu fazer esse evento? Na realidade, a gente tem alguns objetivos, que é desmistificar essa questão dos cuidados paliativos enquanto terminalidade, que não necessariamente o paciente está na terminalidade para ele ser incluído em cuidados paliativos. Tirar, né, é cultural essa questão da morte, né, da nossa sociedade, então tirar esse peso da morte e tratar a morte como uma fase natural da vida, né, que é a única certeza que a gente tem, que isso vai acontecer. Então a gente tem uma equipe multiprofissional que ela presta o atendimento não só ao paciente, mas também aos seus familiares, para poder dar uma qualidade de vida e fazer tanto a prevenção quanto o tratamento de dor. E aí a dor a gente entende não só como a dor física, mas a dor social, a dor psicológica e a dor espiritual. Vendo a família e o paciente, não é, de uma forma mais ampla, mais completa. Isso, como um todo, né? Como um todo. Luísa, falando um pouco mais sobre o evento, vocês promoveram ações, não é, durante 2 dias no hospital. Ações voltadas, né, para as pessoas que acessaram o hospital nesses 2 dias, né, o público em geral, e também ações voltadas para os funcionários. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho essa dinâmica das ações. Isso, a gente fez uma apresentação, né, ao lado da entrada da emergência, na tenda, para aquelas pessoas que estavam adentrando o hospital,
E aí a gente expôs um pouco do que é o cuidado paliativo e até mesmo apresentando a equipe de cuidados paliativos nesse momento. E posteriormente, no período da tarde, a gente realizou uma palestra com os funcionários, também falando sobre o que é o cuidado paliativo e apresentando a equipe. E essa equipe fez a apresentação, cada um em sua área, da importância que a sua área tem para o cuidado paliativo. Você poderia dizer quais são as áreas que participam dessa equipe? Sim, a gente tem assistente social, que eu represento, a enfermagem, a psicologia, a nutrição, fonoaudiologia, o médico e a fisioterapia. Então, todo esse grupo, não é, volta seus olhares especificamente para esses pacientes que precisam de cuidados paliativos, pacientes e familiares. Isso, a gente faz o atendimento, né, ao paciente e ao familiar, porque a gente entende que o paciente, geralmente, ele não está sozinho, ele tem uma rede de apoio por trás dele. Então, a gente fala familiar, mas não necessariamente precisa ser alguém da família, né? Alguém que preste esse apoio durante esse momento que o paciente está vivendo. Então, a gente faz essa abordagem, sim. Agora, Luísa, de uma forma geral, os cuidados paliativos, né, têm surgido como algo novo, né? Sim. A sociedade, de uma forma geral, não tem ainda esse entendimento. Sim, ele tem se disseminado, né, agora, vamos dizer assim, um período novo, recente, mas ele já, em outros países, ele já é bastante difundido. No Brasil agora é algo recente, mas está até se estudando para poder ter políticas voltadas especificamente para os cuidados paliativos. E nesse trabalho vocês também estão imbuídos, né, em fazer uma dinâmica correta de procedimentos para que tanto pacientes quanto familiares possam passar por esse momento difícil da melhor forma possível. Isso. O nosso objetivo é dar esse suporte nesse momento que tanto o paciente quanto a família se encontra muito fragilizado, né? E a gente resolver questões para que ele tenha uma morte, digamos assim, uma boa morte, como se diz em cuidados paliativos. Então, a gente faz esse apoio também à família no pós-luto. Mesmo após a morte do paciente, a gente continua fazendo esse acompanhamento à família. Ok. Luísa, eu agradeço a participação aqui conosco no programa Viver Bem da Unimed Campos. Parabenizo a ação que está sendo desenvolvida pelo Hospital da Unimed Campos e tenho certeza de que as ações que vão ser desenvolvidas pelos cuidados paliativos, né, por essa equipe, vão ganhar ainda mais visibilidade também aqui no programa Viver Bem. Sim, o nosso objetivo é esse. É o primeiro evento que a gente realiza, né? Mas a gente vai continuar realizando outros eventos, sempre com o tema de cuidados paliativos, mas abordando outros assuntos também. E a gente retorna aqui. Ok. Obrigado pela participação. Você gosta de bolo de banana, mas está atrás de uma receita para deixá-lo mais saudável? Então, vamos ao quadro Coma Bem e Viva Melhor. Hoje nós vamos dar início a uma nova sequência de receitas no nosso quadro. Dessa vez o tema vai ser aproveitamento integral dos alimentos, que nada mais é do que evitar os desperdícios alimentares aproveitando o alimento como um todo. Nós geralmente desperdiçamos cascas, entrecascas, talos, sementes e folhas que poderiam e deveriam fazer parte da nossa alimentação. Isso porque, além de serem muito saborosos, eles também são nutritivos. Em algumas dessas partes nós conseguimos encontrar às vezes mais nutrientes do que naquela parte convencional. Hoje o alimento totalmente aproveitado vai ser a banana. Nós vamos fazer um bolo onde nós vamos utilizar a fruta e também a sua casca. Além da banana, existem outras frutas e legumes que a gente pode aproveitar a casca, como melancia, abacaxi, abóbora, melão, maracujá, goiaba, entre outros. Mas é muito importante que a gente tenha cuidado com a higienização. É importante deixar o alimento de molho numa solução com hipoclorito de sódio para que todas as sujidades possam ser retiradas e a gente consiga aproveitar um alimento saudável por completo. Para essa receita você vai precisar de 4 a 5 bananas com a casca separadamente, 3 ovos, 1 xícara de açúcar mascavo, 1/4 de xícara de óleo de coco, 1 colher de sopa de canela em pó, 1 colher de sopa de fermento em pó e 3 xícaras de chá de aveia em flocos finos. Para começar, nós vamos bater as cascas da banana, os ovos,
o açúcar e o óleo de coco no liquidificador. Depois que o creme estiver homogêneo, nós vamos iniciar um outro preparo da receita. Nós vamos em um recipiente colocar as bananas e vamos amassá-las. Quando as bananas já estiverem bem amassadas, nós vamos incorporar o nosso creme. Nós vamos adicionar também a canela. E vamos mexer mais uma vez até obtermos o creme homogêneo. Depois nós vamos misturar os outros ingredientes. Primeiro a aveia em flocos finos e por último o fermento. Agora que a massa está pronta, nós vamos despejar em uma forma que já foi untada com um pouco de óleo de coco e polvilhada com açúcar mascavo e a canela. E vamos levar ao forno a 180 graus Celsius por cerca de 35 minutos ou até passar no teste do palito. Esse é o nosso bolo de banana pronto. Nessa receita eu utilizei a banana caturra, também conhecida como banana nanica ou d'água. E na casca de banana nós encontramos vitaminas como A, C do complexo B e ainda, em relação à parte convencional da fruta, cerca de 100% a mais de potássio. No próximo programa você vai aprender a fazer um patê de talos. Até lá! Chegamos ao final de mais um programa Viver Bem Unimed Campos. Obrigado pela companhia. E você confere sempre programas inéditos aos domingos, às 4 da tarde, na Plena TV. E também pode conferir todos os outros programas no nosso canal no YouTube. Unimed Campos RJ. Tchau, tchau.